sacramento rompe o véu, consolador prometido, esparge no Brasil central o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, o mensageiro de Maria. Vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando espinhos, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa, seja qual for o tempo que te exprime. Proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, tua casa neste dia, ó Maria,
Abre as portas, abre os braços pra Jesus. Dá entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura, expiação. A quem chora, consolai com tua voz e guardai-vos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Nosso coração o egoísmo como mola mestra ainda, né? Muitas vezes nós lembramos daquela lá da pergunta do Espiritismo, né? Qual a causa de todos os vícios? Qual a causa de todas as paixões? E está justamente no nosso egoísmo. Então a gente sabe que o egoísmo é o mãe de todas as outras vicissitudes que nós podemos apresentar. Então, nesse momento, o egoísmo ainda está muito forte dentro de nós. Nós queremos trazer todos os troféus à mostra. É aquela figura, né? Tudo que a gente faz, a gente quer mostrar o tempo inteiro para o outro. Então, nós vamos carregando os troféus que nós vamos adquirindo. Chega um ponto que estamos exaustos. Estamos fartos, porque não temos mais forças de carregar tantos troféus, de mostrar a todo momento, né, tudo aquilo que nós, na verdade, nem somos ainda. Porque essa primeira fase, o contato muito forte ali com esses sentimentos de egoísmo e de orgulho, faz justamente com que a gente mascare todos os nossos vícios e paixões. Nós vamos, então, usando as máscaras o tempo inteiro, tentando mostrar para os encarnados aquilo que nós não somos, esquecendo de trabalhar justamente o lado oposto, que seriam as nossas virtudes. Mas a bondade divina é imensa e os bons espíritos nos conhecem perfeitamente, sabem quem somos, nos dão essa liberdade de avanço para que a gente possa ter a opção da escolha, né, na questão da melhoria. E também nessa primeira fase, quando nós entramos para o Espiritismo, como é que é a nossa relação com Deus? Estando ainda muito, né, embrutecidos na questão do egoísmo, nós só enxergamos Deus do lado de fora. Nós só entendemos Deus como externo ao nosso interior. Então, a nossa felicidade vai estar justamente atrelada no ter, nos bens materiais, na crença da matéria, ou seja, no apego. Uma coisa está totalmente associada com a outra. Porque se nós só conseguimos enxergar Deus do lado de fora, e do lado de fora nós só estamos enxergando o que é material, então a nossa crença em felicidade está ainda totalmente equivocada, porque nós cremos que encontraremos um dia a felicidade quando tivermos algo material. Quando possuirmos alguma coisa que nós achamos naquele momento que irá nos trazer a felicidade.
Com relação ao nosso autoconhecimento, nós vamos perceber que estamos num estado completo de ignorância, mas com relação a nós mesmos. Ainda não nos descobrimos como espíritos imortais em nossas verdadeiras potencialidades. Então, é uma completa ignorância com relação ao próprio ser, ao próprio âmago. Nós não conhecemos nem os nossos sentimentos, nem o ato de sentir, para podermos começar aí a desenvolver uma trilha nova junto do Espiritismo. Então, nós estamos no estado de desequilíbrio. Muitas vezes nós caímos naquilo onde nós supomos ser muito além do que nós somos. Então, estamos no estado da prepotência. Outras vezes, nós nos achamos muito aquém, muito abaixo também daquilo que realmente somos. Estamos no estado de impotência. Ainda não conseguimos chegar na potência, que é o nosso equilíbrio, que é o nosso encontro com tudo aquilo que somos hoje, na atualidade. Não nos percebemos como espíritos imortais ainda, não sentimos isso verdadeiramente atuando nas nossas relações e na nossa atuação como ser reencarnado num corpo transitório. Com relação ao conhecimento, nessa primeira fase, nós vamos nos lembrar lá do irmão Jacó, no livro Voltei, livro abençoado e maravilhoso. Dentre tantos ensinamentos que aquele livro nos traz, o irmão Jacó, em determinado momento, nós sabemos que o espírito é Frederico Figner, ele diz que enquanto na Terra nós somos apenas grandes apaixonados pelo conhecimento espírita, então nós passamos às vezes uma vida inteira apaixonados pelo conhecimento espírita, discorremos muito bem, estudamos tudo, descobrimos ali coisas maravilhosas, mas não saímos da paixão pelo conhecimento, ou seja, para o espiritismo praticado em nossa existência. Busca a modéstia, mas a vaidade é a primeira que lhe espera. Então, às vezes, a gente já vai entendendo, nós vamos estudando sobre as virtudes, sobre a vaidade, e nós, às vezes, nos calamos, frente ao bem que fazemos. Mas fica aquela vozinha ali, no nosso ouvido, nos dizendo: olha, você é melhor que todos. Olha, se não fosse você para fazer isso essa hora, ninguém tinha conseguido. Quer dizer, a gente ainda dribla, nós estamos no caminho, mas a vaidade ainda é a primeira que nos espera. Por quê, meus irmãos? Porque não é fácil desatar esses nós de egoísmo e de orgulho que vêm de séculos, de milênios, reencarnação após reencarnação. Então, nós temos que ter essa paciência conosco também, de nessa primeira fase nos ir nos compreendendo para que posteriormente possamos deixar esses vícios, verdadeiros vícios de lado. Com relação ao nosso projeto reencarnatório, nós estamos sempre atrás do projeto reencarnatório que não é o nosso. Nós sabemos que para reencarnarmos foi construído todo um programa de vida. Tem ali aquela ligação profunda conosco, que apostaram em nossa reencarnação. Nós mesmos, muitas vezes, conseguimos opinar em alguma coisa, dependendo do nosso grau evolutivo, porque o projeto reencarnatório ele é todo feito, construído. O projeto reencarnatório é tudo aquilo que nós passamos aqui nessa existência. A começar do corpo, da família, da casa espírita, do trabalho que vamos ter, as situações que nós vamos viver. Tudo isso é feito, meus irmãos, do lado de lá, antes de reencarnarmos, visando a nossa melhoria. O projeto reencarnatório, ele vai nos acompanhar do berço ao túmulo, para que nós possamos chegar na espiritualidade melhores. E quando a gente está nessa primeira fase, nós queremos aquilo, muitas vezes, que não é para nós. É quando a gente sai do caminho, e com muita dor, muito sofrimento, voltamos para o caminho de novo. Isso acontece com muita frequência.
vivemos um mundo de ilusão. Se acreditamos que a felicidade está do lado de fora, no ter, nós vivemos um completo mundo de ilusão, que é o mundo do apego. E a gente transfere, muitas vezes, as crenças antigas de castigo e punição para o espiritismo. É muito interessante a gente perceber isso, que muitas vezes nós estudamos a doutrina espírita, mas com a nossa mente ainda fixada em polos de castigo, punição e de gratificação. Então a gente estuda, estuda, estuda e não entende. Não consegue sair daquela primeira fase, justamente por isso. Porque os conhecimentos antigos estão arraigados, sempre querendo controlar a tudo e a todos. Quando estamos nesse primeiro momento, quando entramos para a doutrina espírita, estamos conhecendo a doutrina espírita, ainda vivemos essa ilusão de querer controlar a tudo e a todos. Não controlamos nem o funcionamento do nosso corpo. Como é que nós vamos controlar a vida de outra pessoa? Como é que nós vamos querer que as pessoas que nos cercam tenham determinadas atitudes que nós achamos certas e passamos a ditar? Como diz o Haroldo Dutra Dias nas suas palestras, né? A Terra está girando independente da nossa vontade. Nós não temos controle algum, porque quem controla tudo é Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja no comando. Tudo que é exterior, porque o nosso interior nós ainda não damos conta. Então nós temos a mania, vamos brincar, né, de querer controlar a tudo e a todos. Por quê? Porque nós ainda não nos voltamos para o controle do nosso interior. Ao invés de nós nos corrigirmos, nos moldarmos, nos melhorarmos, nos autoconhecermos, nós queremos fazer isso tudo nos outros. Nós estudamos a doutrina espírita e caímos nessa grande armadilha, que é de esquecer de nos reformularmos e queremos o tempo inteiro controlar o que é externo a nós, o que nós jamais vamos conseguir controlar. Então, para encerrar esse primeiro momento, quando nós entramos na casa espírita, qual seria a postura, né? A nossa postura, muitas vezes, eu enumerei aqui algumas, que com certeza vocês aí no Grupo Espírita Irmã Paula não vivenciam. Só nós aqui em Tuiutaba, no Cearense de Jesus, é que passamos, né? Então, olha só, primeiro, é a pessoa na casa espírita que acha que a sua dor é a maior dor de todos. Só ela que sofre, ela tem direito de ser até sem educação, às vezes, grosseira, porque a dor dela é a maior do mundo. Ela ainda se acha, por passar uma dor, ser vítima das circunstâncias e da vida. Por isso, esse estágio, né, de achar que a sua dor é a maior dor do mundo, é a maior de todos. E isso a faz uma privilegiada. Ela está acima dos outros. Outro ponto interessante, tudo que aprende serve para o outro e não para si. Então, a pessoa está lá dentro da casa espírita, cai o evangelho da noite falando sobre paciência. Ela vira para o colega do lado e diz, nossa, minha mãe que tinha que estar aqui ouvindo. Essa leitura foi para minha mãe, não foi para mim. Ou então essa leitura foi para minha esposa, foi para o meu esposo. Está no grupo de estudos, alguém conta uma história, abre o livro dos Espíritos, uma página do Emmanuel. Nossa, meus filhos é que tinham que estar aqui ouvindo isso. Eles é que precisam de ouvir isso aqui. Porque, na verdade, o que a gente diz? O que a gente não diz nessa hora, né? Eu já sei, eu já resolvi, eu já adquiri tudo isso. Então, agora os outros, a conversa que está implícita, né, invisível, é essa. Quero o lugar do outro. Então, a pessoa chega na casa espírita, vê cada um com as suas funções, todo mundo trabalhando, ao invés dela achar aquilo o máximo, ficar muito feliz, né? E pensar, nossa, onde é que eu vou me encontrar aqui, né? Será que eu vou para a sopa? Será que eu vou trabalhar no estudo? Vou ser um coordenador de estudo?
posso ser um passista. Então, ao invés da pessoa trilhar o seu caminho na casa espírita, se descobrir, abrir o seu espaço, o seu campo de trabalho, ela começa a desejar o lugar do outro. Então, ela começa a implicar com as pessoas. O fulano não fala o evangelho bem. O ciclano não sabe coordenar o trabalho da campanha do Quilo. Por quê? Porque nós queremos tomar o lugar do outro. Isso, meus irmãos, é a expressão do egoísmo, do ego, onde nós precisamos o tempo inteiro ter um oponente para que a gente possa duelar. Quando nós estamos nesse estágio, nós não descobrimos ainda que nós não temos que ser melhor que o outro. Nós temos que ser melhor a cada dia que nós mesmos. O umbral vira um inferno, que é a ideia do castigo, né? E o plano espiritual vira o céu, que é a ideia da recompensa. Então, o tempo inteiro a pessoa fala de umbral, de plano espiritual, como ainda arraigado a ideia de céu e de inferno. Muito comum a gente ver nas explanações do Evangelho, meus irmãos, se você não fizer isso, você vai para o umbral. Se você tomar tal atitude, quer dizer, passando medo nas pessoas. Quem faz o bem vai direto para o plano espiritual, para as colônias de luz. Ainda é a ideia pragmática, né? Do passado arraigado em nós, que nós tivemos aí tantos séculos ainda, essa ideia de recompensa e de castigo. E a questão da falsa ideia de frequência como evolução. Olha só que interessante, né? É quando nós achamos que se frequentarmos todos os trabalhos da casa espírita, se formos o primeiro a chegar e ocupar os bancos, sentar no primeiro banco da reunião pública e ficar ali apontando quem chega atrasado, a mulher que a criança chorou, nós temos a falsa ideia de que nós estamos evoluindo, porque estamos presentes em todos os trabalhos da casa espírita. E essa ideia, meus irmãos, é muito falsa. É claro que a presença à casa espírita é uma bênção nas nossas vidas. Quando nós podemos frequentar todos os trabalhos, é o céu, né? A glória. Mas, meus irmãos, é uma ideia de falsa evolução, porque se nós não melhorarmos o coração, não adianta frequentarmos, né? Talvez a casa espírita, naquele momento, fica servindo apenas, né, para nos guardar de males que poderíamos fazer se estivéssemos fora dali. O que já é um grande passo, uma grande ajuda que nós temos na nossa existência. Agora nós vamos falar um pouco do segundo momento da nossa relação com o Espiritismo, da nossa vivência espírita. E esse segundo momento é quando agora o Espiritismo entra em nós. Então, a primeira fase, nós entramos no Espiritismo. Passamos por tudo aquilo. E a segunda fase é quando o Espiritismo entra em nós, quando nós conseguimos absorver tudo que a doutrina espírita nos propõe em nosso coração. Quais são os aspectos, né, que podem ser aí facilmente visualizados quando o ser humano já chegou neste momento? Com relação aos seus sentimentos, ele está preocupado com os processos de reforma íntima. Porque geralmente o Espiritismo vai entrando em nossa vida, em nosso coração, em nosso interior, quando nós vamos passando pelos problemas da vida, quando a dor muitas vezes vai chegando, as situações que nos envolvem, e aí nós começamos a aplicar o nosso conhecimento que estava apenas na mente, na prática. E aí aquele conhecimento vai descendo para o nosso coração e transformando os nossos sentimentos verdadeiramente. Então, a pessoa que, quando o Espiritismo está entrando em seu coração, ela está preocupada em reformar os próprios sentimentos, é a reforma íntima, né? É aquela frase da Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram para ela o que era humildade. Aí ela falou: ser humilde é saber quem você é. Olha que coisa simples e ao mesmo tempo profunda. É o autoconhecimento, é nos conhecermos, é nos enxergarmos como espíritos imortais e em evolução e como um misto de luz e sombras. Temos tudo dentro de nós.
As sombras estão aí para que possamos corrigi-las. E as virtudes que já estamos desenhando, né, no início, estão aí para que nós ampliemos o trabalho no bem. Se nós não enxergamos que nós temos ainda muitas sombras em nós, nós ainda estamos no primeiro estágio, quando nós colocamos a máscara e mentimos para nós mesmos, né, que não temos aquele problema ou aquele defeito. A nossa relação com Deus, nós passamos a ver Deus além do exterior, também em nosso interior. Nós nos entendemos como criaturas de Deus e Deus está dentro de nós. Dessa forma, com relação à nossa felicidade, tem uma frase do Shakespeare na peça Romeu e Julieta que é muito linda. Poder contar o seu ouro é sinal de pobreza. Olha aqui que coisa interessante essa frase. Quem consegue contar o que tem, mesmo que tenha milhões, ele ainda consegue contar o que tem. Isso é sinal de pobreza. Por quê? Porque a riqueza verdadeira nós não podemos contar. Alguém pode contar o quanto é grandioso o poder de uma amizade? Será que tem jeito de pôr preço? Eu vou comprar um amigo verdadeiro? Alguém sabe, meus irmãos, a preciosidade tem preço, a gama de bênçãos que a doutrina espírita nos fornece? Os desvelos de uma mãe quando nós nascemos, os cuidados, as noites sem dormir dos nossos pais nos cuidando, será que tem como pagar, meus irmãos? Não tem. Então, a felicidade já abre uma nova porta. Né? A felicidade, nós descobrimos que ela não está no exterior, que ela não está no ter, ela está por dentro, porque ela está no caminho, no agora. É aquela história, né? Eu só vou ser feliz e aproveitar a vida quando eu aposentar. Será que vai mesmo? Por que não ser feliz agora, trabalhando? Em cada momento, buscar a felicidade. Em tudo que fizermos, buscar a alegria, o bom humor de viver. Nós não vamos ser felizes 100% da nossa vida, mas nós vamos passar a ter muito mais momentos de felicidade se passarmos a encarar a vida dessa forma. Com relação ao nosso autoconhecimento, nós descemos do pedestal, deixamos de carregar os troféus, né, de nos apresentar o tempo inteiro, e passamos a ser o que o André Luiz nos diz lá no nosso lar. Sou apenas um aprendiz de servidor. Nós ainda não fazemos o bem, meus irmãos, como nos diz Emmanuel, porque o bem quem faz é só Deus, Jesus, os espíritos de luz que comungam diretamente com Cristo. Tudo de bom que a gente faz para o próximo e para nós mesmos, nós ainda estamos tirando as duplicadas do prego, antigas, as nossas dívidas. Nós ainda estamos sendo os braços da espiritualidade aqui na Terra, fazendo o bem. E por isso que nós temos que fazer, para conseguir cada vez mais avançar nessa etapa. E nós já nos percebemos como um misto de luz e sombra. Já começam a cair as máscaras e nós começamos a aceitar para nós mesmos aqueles problemas, aquelas dificuldades, aqueles vícios de personalidade, e já começamos a trabalhar isso. Como? Há o caminho para trabalhar os nossos vícios, os nossos erros, as nossas paixões. Herculano Pires nos orienta em algumas de suas obras que nós devemos, primeiramente, nos reconhecer, né, como somos, que é isso que nós estamos falando. E depois, meus irmãos, reconhecendo a nossa parte boa, nós vamos cada dia ampliar o bem que possamos fazer, ampliar o campo das nossas virtudes. Quanto mais nós transformarmos os nossos sentimentos em bons sentimentos, em luz, em amor, quanto mais nós trabalharmos no bem, nós vamos fazendo crescer o bem que há em nós. E, consequentemente, a nossa parte sombra vai diminuindo cada vez mais. Então, por exemplo, se nós gostamos de usar a voz para algo que não é bom, nós julgamos, nós apontamos, nós fazemos fofoca o dia todo. Nós nos comprazemos nisso, né? Que é uma coisa bem do nosso dia a dia.
Então, se a gente ficar pensando, nossa, eu não posso fazer fofoca, eu não posso falar mal de ninguém, a gente não sai daquele ciclo vicioso. Então, nós vamos fazer o quê? Usar a nossa voz para o bem. Nós vamos elogiar, nós vamos divulgar a doutrina espírita, falar o bem. Nós vamos usar a nossa voz cada vez mais para o bem. Nós vamos dar bons conselhos, nós vamos ouvir o irmão necessitado. E assim, gradativamente, a gente passa a usar isso a nosso favor, e o mal que a gente fazia antes com a voz vai diminuindo. Com relação ao conhecimento, nós caímos lá, né, naquela frase do filósofo tão famosa, só sei que nada sei. Quando o Espiritismo começa a entrar em nosso coração, e nós vemos a quantidade, a gama infinita de conhecimento que temos pela frente, nós começamos a entrar naquele processo de esvaziamento total, para que a gente possa receber cada vez mais. Pensa, meus irmãos, o dia que nós tivermos o conhecimento pleno de tudo que tem na Terra, nós ainda não sabemos nada. Olha o tamanho do universo, olha quanta coisa há para aprender, quantos mundos, quantos planetas, quantas vivências diferenciadas. Não é assim? Então, o conhecimento nunca se tem um limite. Quanto menos a gente sabe, mais a gente ostenta, justamente o contrário, né? Com relação ao nosso projeto reencarnatório, então, nós passamos a aceitá-lo. Nós passamos a aceitar a nossa existência e buscamos atuar nos pontos onde nós podemos mudar as questões, né, que vão nos melhorar, que vão nos elevar. Lembra aquela pergunta do Livro dos Espíritos que diz que a pessoa que foi colocada, por exemplo, numa situação de pobreza, de penúria extrema, será que ela deve acreditar que isso é o seu karma e ela deve cruzar os braços e ficar ali a vida inteira? Então, a resposta dos espíritos é justamente o contrário. Nós somos colocados naquela situação de penúria, de pobreza, de miséria, para que a gente possa desenvolver os recursos de sair dali. O trabalho, o estudo, o desenvolvimento da inteligência, isso tudo vai nos tirar daquela condição. Então, é assim que nós somos colocados nos diversos problemas da vida. Não é para que a gente se acomode neles e deixe ali, né, a coisa tomar conta. É justamente o contrário. A nossa existência, percebemos a dor como uma professora e o sofrimento como uma opção. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. As palavras de Jesus. Então, está na mudança de olhar. Quando o Espiritismo entra em nosso coração, nós mudamos o olhar. Nós mudamos o jeito de ver a vida, ver a existência terrena, ver o outro, nos ver. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Tudo começa no olhar, na maneira em que nós enxergamos o problema, a maneira em que nós enxergamos a dor, né? A dor vai ter importância na nossa vida que nós dermos a ela. Bem viveu essa expressão nosso amigo Jerônimo Mendonça, né? Que ficou na cama por 30 anos, paraplégico, cego, passando por dores horríveis e trabalhando na doutrina espírita ininterruptamente, consolando as pessoas, escrevendo livros de luz, trabalhando, palestrando e viajando. Então, a dor na vida do Jerônimo teve o tamanho que ele deixou que ela tivesse. Na casa espírita, como é que nós vamos nos reconhecer na casa espírita? Agora, nesse segundo momento, quando o espiritismo realmente entra em nosso coração. Primeiro, a assertiva de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Só isso aí já valeu essa segunda fase, né, meus irmãos? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Será que aquela pessoa ranheta na casa espírita que implica, porque a pessoa colocou até uma fechadura na porta de um jeito diferente? Ah, você não guardou o caldeirão da sopa virado para cima, tem que ser virado para baixo. Ah, você chegou 5 minutos atrasado.
Meus irmãos, isso é muito pequena, essa vivência nossa, mas é muito ínfima perante as belezas que a doutrina espírita nos proporciona. Quando nós passamos a amar todos os companheiros da casa espírita, né? A amizade é realmente a prova, né, de que aquele grupo se ama. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. É um ajudando o outro, é um completando o trabalho do outro. É muito diferente, né? Assim, é uma bênção, uma verdadeira libertação na nossa existência. O bom espírita se faz pelas lágrimas que seca, pela transformação moral e pela frequência à casa espírita. Mas tudo isso dentro de um equilíbrio. Então, nessa fase, a casa espírita é muito importante, sim. Mas dessa maneira, a casa espírita é importante porque ela nos auxilia em tudo, para a nossa transformação íntima, para o freio dos nossos impulsos que ainda não são bons, né? Pelo impulso que nós temos ali em fazer o bem, propagar o bem, trabalhar no bem o tempo todo. E muitas são as figuras anônimas que sustentam o espiritismo. Geralmente, quando o irmão adquire esse segundo estágio de coração, quando a doutrina espírita entra dentro daquele coração que está ali perseverando na existência, ele quase que passa a ser um anônimo. São aquelas pessoas que sustentam a casa espírita, mas numa discrição profunda. São aquelas pessoas que sustentam o movimento espírita também no anonimato, né? Por quê? Porque o bem para ele, a felicidade para ele não está mais no destaque. Está em poder servir, em poder trabalhar, em poder ajudar o outro. É bem diferente. E caminhando para o terceiro momento, que é, nós estudamos o primeiro momento, quando entramos no Espiritismo, o segundo momento, quando o Espiritismo entra em nós, e agora nós vamos para um terceiro momento, quando o Espiritismo sai de nós em direção ao mundo e aos outros. É um estágio tão sublime que eu confesso, eu tenho pouca coisa para dizer, porque ainda está muito longe, né? De tanta coisa que a gente vem caindo e levantando, aprendendo todos os dias, todas as horas, estamos ali naquele misto do primeiro estágio com o segundo, né? Então, quando o Espiritismo sai do nosso coração em direção aos outros, aí já é Chico Xavier, já é Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? É a frase de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vivida em sua plenitude. É quando o Espírito já consegue amar a tudo e a todos como Jesus nos amou. É a frase, né, de Francisco de Assis. É morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é o anular-se completo, é o apagar-se completo a sua personalidade para dar voz apenas ao Cristo, ao trabalho do Cristo no mundo. Olha que coisa sublime será, né, quando alcançarmos esses degraus. A relação com Deus, meu Pai e eu somos um só. Então, antes a gente compreendia que Deus estava do lado de fora, depois entendemos que Ele estava também dentro de nós. E nesse estágio o Espírito comunga diretamente com Deus. O ser e Deus são uno. A felicidade está em viver o Evangelho a cada momento. Não mais em estudar o Evangelho ou de divulgar o Evangelho, mas em viver o Evangelho a todo momento. Atingimos o estado de consciência que está lá no Livro dos Espíritos, né? A lei gravada na nossa consciência diretamente pelo Criador se expande de tal forma e nós finalmente vamos ter a condição de entendermos o que é a verdadeira justiça. Olha que interessante, hein? A justiça para nós ainda é muito parcial, porque passamos a viver realmente as leis do Criador. Compreendemos o conhecimento como uma das asas da evolução e a outra o sentimento.
Para voar, nós temos que ter as duas. Com relação ao nosso projeto reencarnatório, né? Carregue a sua cruz aquele que quiser servir ao Pai. Olha que coisa forte, né? Nós lemos essas frases de Jesus, nós pensamos o tempo inteiro na vida de Chico Xavier, que esteve aqui tão próximo do nosso triângulo. Com relação à nossa existência, é o processo de educação espiritual. Então, nós já saímos da fase de aprender pela dor, nós já saímos da fase de aprender pela repetição, e já estamos totalmente naquela fase de educação espiritual. Na casa espírita, para nós encerrarmos essa fase aqui da nossa exposição, a casa espírita passa a ser o coração daquele ser. Ele passa a ser o cidadão universal. Os missionários que nós falamos, né? Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, nossa querida Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, Francisco de Assis, levam o altar de Jesus no coração, onde quer que eles estejam, seja reencarnado, seja na espiritualidade, seja fora desses mundos, né, em outros mundos, ele leva o altar do Criador, que é o amor universal, por onde quer que ele vá. Realmente são os espíritos de luz da família crística. E nós vamos encerrar nesses pequenos, poucos minutos, com uma história. Essa noite estávamos pensando nessa exposição e nos veio uma história à mente, que vai nos situar um pouco aí na compreensão dos passos que nós já podemos dar dentro da nossa própria caminhada na doutrina espírita, de acordo com essa vivência que nós propusemos aqui hoje. Então é o seguinte, havia uma casa espírita, e nessa casa espírita tinha um senhor que frequentava todos os trabalhos ele ia. E, além de ser frequente a todos os trabalhos, ele chegava sempre mais cedo e ficava na porta do centro, olhando, até que as pessoas entrassem para ele saber quem tinha faltado, quem estava chegando atrasado, o que estava acontecendo ali, quem levava o fulano ao centro. Então, era aquela coisa, né? A esposa, o marido deixava a esposa na porta do centro, ela descia, quando ela ia entrando, ele perguntava, por que seu marido não vai entrar? Sempre aquela pessoa indelicada, querendo esmiuçar a vida dos outros e se colocando nessa posição autoritária, de superioridade, hierárquica, porque ele achava, como ele frequentava todos os trabalhos, e ele chegava mais cedo a todos, ele podia, então, por reparo, né? Aqui, um linguajar muito nosso aqui de Minas. Ele achava que ele podia pôr reparo na vida dos outros dentro da casa espírita. E uma vez, uma senhora chegou um pouco atrasada com a criança no colo, e ela estava muito aflita, porque a criança estava um pouco doente, ela queria tomar um passe magnético ali na casa espírita. E a senhora sentou no banco, a criança começou a chorar, muito incomodada, a mulher levantou, foi lá para o fundo, e aí ele disse, em alto e bom som, né? Desrespeitou aquela mulher, destratou, falou, ora, mas além de chegar atrasado, ainda traz essa criança dessa forma, você não sabe que tem um dia específico para as crianças virem na casa espírita, você está atrapalhando. Aquela mulher que já estava atribulada ficou muito sentida, pegou e abraçou a criança e voltou para sua casa imediatamente. Ficou assim muito magoada, né, temendo até estar atrapalhando os trabalhos da casa espírita. Olha que incoerência, né? O Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então somos nós que estamos lá e necessitamos em qualquer condição que a gente chegue. E aquela mulher foi embora, chorosa, muito sentida, para casa. Os mensageiros que cuidavam daquele trabalho na casa espírita, 2 mensageiros se destacaram e foram tentar desenvolver um trabalho onde eles pudessem ajudar aquele senhor a compreender melhor a doutrina espírita,
ou seja, passar a ter uma vivência espírita diferenciada. Então, dois mensageiros se destacaram e foram até o seu lar, foram até a sua casa, compreender um pouco da vida daquele homem para que pudessem passar a auxiliar, antes que aquilo até virasse um problema na casa espírita. Chegando lá, eles conversaram com o mensageiro responsável por aquela família, pela família daquele senhor. E o mensageiro passou para ele os informes, falou: olha, aqui ele não tem obrigação com quase nada, porque a esposa e a filha cuidam de tudo. Elas arrumam a casa, elas fazem a comida, lavam e passam a roupa, fazem as compras de supermercado. Ele simplesmente traz o dinheiro e entrega para que a esposa arque com todas as responsabilidades. Quando ele chega, a roupa já está passada no guarda-roupa, a comida já está posta na mesa, tudo a seu gosto. Ele não tem preocupação com nada dentro da sua casa. Na loja onde ele é o proprietário, é a mesma coisa, porque o seu outro filho cuida de tudo para ele desde garoto. O filho acorda às 5 horas da manhã, abre a loja, recebe os funcionários, ajuda nas vendas, no estoque, na contabilidade, vigia tudo. Ele simplesmente, como ele é o dono da loja, ele se acha na obrigação de passar lá breves momentos, dar ali as instruções e o filho fica com todo o trabalho pesado. Então, até hoje, ele teve 100% de tempo livre para frequentar todos os trabalhos da casa, para chegar mais cedo em tudo, porque ele teve a retaguarda da família que está a todo momento trabalhando. Então, esse foi o quadro que os mensageiros encontraram da vida daquele irmão. E aí o mensageiro responsável por aquela família disse: mas dentro de um mês as coisas vão mudar. Porque no planejamento reencarnatório dessa família, tudo vai ter uma mudança, inclusive para ajudar esse homem. O filho, responsável pelas finanças e pela loja, já está de passagem combinado com o sogro, que ele vai se mudar junto com a namorada e a família do sogro para um estado distante. O sogro vai abrir um comércio lá nessa cidade, ele vai ajudar o sogro, auxiliar o sogro e se casar com a namorada e vai seguir com a sua filha. E a esposa, que toma conta de tudo, vai começar a apresentar sintomas de câncer. Essa semana ela já vai começar a apresentar sintomas, vai ao médico fazer os exames e vai passar anos aí em um tratamento. Então, a vida dele, vocês podem ficar despreocupados. Vai tomar outro rumo. E dali, meus irmãos, ali quando chegou a um mês, ele começou a chegar atrasado, muito sem graça, em uma ou outra reunião. Na segunda semana, ele começou a faltar a algumas reuniões que ele não conseguia ir. E na terceira semana, ele já não conseguiu mais ir ao centro espírita. Aquela mesma senhora a qual ele destratou, estava dali a um tempo passando na via pública, quando escutou alguém chamá-la, daí alguns meses, e ela olhou do outro lado da rua, viu aquele irmão. Ele fez sinal para que ela parasse, atravessou a rua e foi conversar com ela. A cumprimentou e falou: minha irmã, eu preciso te pedir perdão pela minha vigilância, pela minha falta de paciência aquele dia. E contou para aquela irmã tudo o que ele estava vivenciando. A esposa doente, o filho havia mudado para se casar, construir sua família, e ele teve que assumir toda a vida da família, o auxílio à esposa, à casa, junto com a filha, os negócios, para ele continuar mantendo. E aí ele falou para aquela irmã: olha, eu conhecia o espiritismo prático, né? E agora eu estou conhecendo o espiritismo praticado. Eu estou finalmente entendendo tudo aquilo que eu estudei durante anos, porque eu percebi, minha irmã, que o centro espírita tem que estar dentro do nosso coração e não em paredes de pedra.
Então, que Jesus nos abençoe. Nosso muito obrigado aos amigos. Muito obrigado, Mauro, pela lembrança, né? A Nízia com o John Mar, nossos amigos tão queridos. Estamos muito felizes com esses, né, que toda vez que nós preparamos um estudo, é uma forma de conhecer, de nos vigiar, de também nos evangelizar, né? O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, estudar justamente serve para isso, para a nossa autotransformação. E nós vamos, a pedido dos nossos amigos, fazer o encerramento, fazer a oração final. Já são 15 para as 9, né, para as 21 horas. Nós vamos, então, convidar os amigos para elevar os pensamentos até Deus, até Jesus, em agradecimento profundo por todas as bênçãos colhidas, em agradecimento profundo pela paz, pelo amor, pela misericórdia, por tudo de bom que Deus tem nos oportunizado na vida. O nosso muito obrigado, o nosso singelo agradecimento a todos que nos proporcionam dia a dia essas experiências que nos enriquecem, que nos trazem de volta para o âmago da questão existencial. O nosso muito obrigado à doutrina espírita, a todos os missionários que a trouxeram, que lutaram por ela, para que a gente pudesse hoje ter essa união, esse amor, essa vivência. O nosso muito obrigado profundo a todos.